Fala aí, rapaziada do nosso canal Lances Inéditos, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar aí da partida entre Ituano e Corinthians. O Corinthians perdeu por 1-0, né? E aquele ditado, quem não faz, leva. O Corinthians teve chances de marcar na partida, não marcou. O goleiro do Ituano fez uma grande partida, fazendo várias defesas. E o Ituano fez 1-0 e venceu a partida. E o Corinthians agora com 2 partidas fica com 1 vitória e 1 derrota. E o Cássio, no final da partida, disse que o Corinthians precisa se reforçar. Se ficar da forma que tá, vai ficar difícil. Antes de soltar o vídeo para a gente estar analisando aí os comentaristas, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Corinthians, tudo do Alvinegro Paulista, você encontra aqui no nosso canal Lances Inéditos. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Pois é, a farra ainda não acabou. E pelo que a gente está vendo, vai demorar um pouco ainda para essa farra acabar. Um pouco não, vai demorar muito. Pela primeira vez na vida, o Corinthians perdeu para o Ituano, lá em Itu, no Campeonato Paulista. Olha, nem tudo é uma desgraça. Esse Félix Torres realmente é muito bom zagueiro. Esse Ranieri é muito bom volante. O Hugo, lateral esquerdo, burocrático, nada acontece. Não sei se o Palácios ainda está fora de forma e não pode jogar. Agora, Yuri Alberto, pode jogar 15 dias seguidos que não vai sair gol. E o Corinthians está querendo trazer o Pedro Raul, que também é um atacante que não faz gol, hein? O Rojas, ele me enganou ano passado na estreia, depois ele não jogou nada. O Maicon, eu não entendi por que renovou. Aí entra o Fausto Vera, dá um chute daquele, olha, precisa melhorar muito, hein, Corinthians? Pois é, galera, terminou em Itu. Ituano 1, Corinthians 0. Primeira derrota do time nessa temporada. E por falar no time, vamos lá, falta postura para esses jogadores. E quando eu falo postura, não estou me referindo à forma física não, são coisas distintas. O que falta para esse time aí, ó, é sangue no olho, é entrega. Não adianta querer correr depois que leva um gol, viu, Corinthians? Precisa se dedicar o jogo inteiro, meu irmão. Mostrar quem é o time grande da parada. Vou citar alguns jogadores aqui, por exemplo. O Maicon, eu não sei por que a torcida endeusa tanto ele. Já desde a temporada passada, ele tá deixando a desejar. O cara se arrasta em campo. Esse Rojas aí, que eu acho que tem qualidade também. Mas esse cara precisa entender, meu irmão, aonde ele joga, o tamanho da camisa que ele tá vestindo. Ele precisa sentir mais o jogo. Por exemplo, o Yuri Alberto, que alguns torcedores morrem de amores. Eu não sei também por quê. O que fez o Yuri Alberto até hoje no Corinthians? Absolutamente nada. Tá apanhando da bola. Aí vão ficar, ai, mano, mas ele corre. Ai, mano, mas ele se entrega. Correr, meu irmão, é o mínimo. Se entregar é o mínimo. Quanto custou o Yuri Alberto? O quanto custa o Yuri Alberto por mês? Ele precisa empurrar uma montanha se for necessário, meu parceiro. Tá de brincadeira. O Mano Menezes tem que cobrar mais desses caras, principalmente desses 3 que eu citei aqui. Porque o ano passado se arrastaram em campo e sendo talvez os pilares do time. Não dá mais pra achar que tá tudo bem. Vocês estão de brincadeira. Inclusive esses 3 jogadores têm que se cobrar um pouco mais. É claro que a culpa não é somente deles. É claro que existe um contexto, é início de temporada e ninguém tá 100% fisicamente. Mas para quem não jogou nada ano passado, eu acho que é o mínimo o cara tentar voltar com um pouco mais de entrega. Mas enfim, aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Mas vou falar para vocês, hein? Augusto Melo, abre o olho. Esse time do Corinthians precisa de pelo menos 3 bons reforços para serem titulares. Com esse time aí, não vai dar não. Vou falar a real para vocês, fiel. Temos que contratar urgentemente um centroavante. Para preservar também o Yuri Alberto. Acho que já faz não sei quantos jogos que ele não faz gol. Nós estamos precisando urgente de contratar 2 atacantes, no meu modo de entender. Ou senão, sobe os 2 meninos da base. O Kaique e o centroavante da base. Porque eu vou te falar uma coisa. Eu já estou falando, eu não gosto de falar nome de jogador, mas tem que preservar o Yuri Alberto. Que já faz não sei quantos jogos que o Yuri Alberto não faz gol. E não sei quantos jogos ele perde gol também. Porque eu vou te falar uma coisa, só por Deus, eu não gosto de falar, mas vai ficar difícil para nós assim, né? Contrata 2,
Ou senão sobe o Kaique e o número 9 lá da base. Tem que contratar urgente. Pronto, falei. Pô, tô aqui de férias, tudo tentando me desligar, mas vamos pensar, vamos ser otimistas, né? Mas nós perdemos pro Ituano de novo, né? Vamos ser otimistas aqui, tá ajeitando o time, tá arrumando, mas são as mesmas peças que não tá funcionando. Espero aí que o Rubão e o Augusto consigam mudar aí a cabeça dessa turma, porque vou te falar, com o Mano também vai ser difícil, hein, Augusto? Meus amigos, o Corinthians perdeu de 1-0 do Ituano, agora há pouco no Novelli Júnior, mas evidentemente que ficou claro que os jogadores estavam nervosos, perderam gols feitos, né, pararam na boa atuação do Jefferson, é verdade, mas perderam gols feitos. Isso, na minha opinião, é influência do ambiente externo, que está confuso, que está complicado, cada dia aparece uma coisa diferente lá no Parque São Jorge, que deixa o ambiente para baixo. E isso contaminou muito a equipe de futebol. A gente pode dizer o seguinte, que todos aqueles que fizeram uma boa atuação no primeiro jogo, né, na vitória de 1-0 sobre o Guarani, dessa vez foram quase todos eles muito mal, inclusive o Ranieri, né, e o Félix Torres. Quer dizer, são jogadores que caíram de produção. Isso acontece mesmo, porque o ambiente externo contamina o interno. E fim de papo, não tem como não fazer. E o interno contamina o externo também, né? Isso aí é óbvio que acontece. E agora o Corinthians do Mano teve a sua primeira derrota, né? E tem que consertar logo, arrumar logo um zagueiro, porque o menino Caetano se machucou, entrou o Iago e o gol saiu em cima do Iago, né? Então quer dizer que tem que contratar logo o zagueiro, que era para ser o Lucas Veríssimo, mas o Lucas Veríssimo se mandou. E tenho dito. Jogaram e estão jogando. Está fazendo um bom papel. Ele fez um bom jogo na estreia. Fazia um bom jogo, fez um bom jogo no geral hoje em Itu. E muita falta de sorte. Ele tentou lá um gesto defensivo. A bola bateu nele e entrou no gol. O que para mim é o que fica, é essa sensação que o Gustavo apontou. De que o Corinthians está na vibe de 2023. E isso é muito ruim porque foi um ano em que o Corinthians se apresentou muito mal, em que a diretoria do Corinthians, que não é essa que está aí, era outra, fez muita coisa que não deveria ter feito. O time foi desencaminhado durante todo o ano, foi uma grande aula, uma clínica, assim, durante uma temporada inteira, de como não fazer futebol com seriedade, com planejamento, com busca de objetivos, sempre consertando alguma coisa, sempre dando uma desculpa, sempre procurando alguma coisa no meio de um noticiário tenebroso para dizer que o trabalho estava sendo bem feito, o trabalho no geral, não estou falando do trabalho no futebol. E o futebol acompanhou tudo isso, o corintiano que conseguiu prestar atenção, que conseguiu ficar próximo do time no ano passado, viu o jogo de hoje e sentiu a mesma coisa. A mesmíssima coisa. É claro que ainda é muito no início, o campeonato estadual ele tem que ser para times como o Corinthians uma pré-temporada de fato, uma pré-temporada com uniforme, porque 10 dias para treinar não ajudam ninguém. Mas assim, já que há competição, há jogo, o Corinthians jogou mal. Não fez um jogo muito bom quando venceu na estreia, fez um jogo razoável no máximo hoje em Itu. Talvez não merecesse ter perdido, mas o fato de ter perdido não significa que o Corinthians sofreu algum tipo de injustiça. É importante frisar, a gente há pouco viu os números do jogo, os números mostram ali equilíbrio, o Corinthians finalizou mais, inclusive, mais ao gol e tudo mais. E eu pelo menos, tento sempre ser muito direto com um fã do esporte, no sentido de que pode ser que a gente faça um pós-jogo do Palmeiras ou do São Paulo e essas equipes percam de 1-0, e a gente adote um outro tom, aí a gente vai receber do nosso fã de esporte. Peraí, quando é o Corinthians? É que o Corinthians está com uma situação diferente. Isso. O futebol não começou à meia-noite do dia 1º de janeiro de 2024. O futebol, ele continua. E a gente está tratando de um time que vem da temporada de 23, 22, 21, 20, 19, 18. O Corinthians vem nessa toada. É isso. E as primeiras apresentações não mostram que a toada vai mudar. Muita coisa pode acontecer, deve acontecer, eu diria. O Corinthians anunciou seu executivo de futebol hoje. É um cara que está em começo de carreira, foi jogador, né? O Fabinho jogou no Fluminense, jogou no Internacional. Estava no Flamengo,
como diria o Sebastião Lazzaroni, que sempre nos vê, um abraço para ele se estiver nos vendo, galgando parâmetros. Lembra do Lazzaroni falando isso? Ele galgava, o Fabinho galgava parâmetros no departamento de futebol do Flamengo. Chegou como observador, scout, e já era gerente de futebol. Foi promovido pelo Corinthians a uma posição na qual ele vai ter a condição de mostrar o seu trabalho. Tomara que mostre competência. O Corinthians precisa desesperadamente de competência na parte do departamento de futebol, que não pode ser liderada, supervisionada pelo treinador. A parte do treinador está tudo bem. O problema é a outra parte. Essa parte estava abandonada até o noticiário de hoje anunciar a chegada do Fabinho. Zupac, e já a gente vai falar mais sobre a chegada do Fabinho, outros pontos, a negociação com o Garro, houve pagamento, mas o time argentino disse, veio a grana, mas não veio completa. Já com a Lili Nascimento, que inclusive está aí, Itu, acompanhando esse pós-jogo da vitória do Ituano 1-0 em relação ao Corinthians. Quando você olha esse time, essa cara, esse esqueleto, digamos assim, e tenta projetar, não estou nem falando em outubro, mas de repente em abril, o fim do Paulista, começo de Brasileiro, quanto o Corinthians é isso? Se agarra nisso, torce para dar certo ou não? Quanto você acha que não? É o começo e ainda vai mudar bastante? Não, acho que ainda vai mudar bastante. Por exemplo, não há certeza sobre qual é a dupla de zaga titular. Há uma certeza sobre o Félix Torres. Ele é o principal zagueiro do Corinthians no momento do elenco. De fato, fez uma partida muito boa mais uma vez, não só no aspecto defensivo, mas no primeiro tempo, principalmente, boa parte das tentativas de construção do Corinthians surgiram de passes verticais do Félix, quebrando linha de marcação, achando companheiros para tentar dar sequência, e muitas vezes ela não foi dada, porque o Corinthians errou passes em demasia, foi uma loucura que o Corinthians errou de passe, e passe bobo, assim, no primeiro tempo. Mas vai ser com o Caetano, vai ser com o Gustavo Henrique? Como o Gustavo Henrique vai se apresentar? Ele não vinha jogando bem na Espanha, tinha perdido espaço no Valladolid, que é um time de segunda divisão, ou o Corinthians vai buscar um outro zagueiro e não se fala ainda nisso? O Hugo, que é o lateral esquerdo que o Mano colocou nos 2 primeiros jogos, que é um cara que guarda mais posição do que o Palácios, que é um cara que passa mais, e o Mano está tentando fazer um time um pouquinho mais encaixado no começo. O Hugo vai se manter ou o Palácios vai ter oportunidade e vai ganhar essa vaga? O Garro é o titular, o Garro vai ser titular do meio campo, como o 10. E aí quem vai ser o meia que vai jogar pela direita? O Rojas, que foi muito mal de novo, ou o Matheus Araújo, que não conseguiu mostrar consistência para o jogo também? Quem vai ser esse jogador? O Pedro Raul vai chegar para incomodar o Yuri Alberto ou vai chegar para ser reserva do Yuri Alberto, que de novo foi muito mal mais uma vez? Então, existem questões a serem observadas nesse time do Corinthians, além de eventuais surpresas que possam chegar de contratações através do Augusto Melo, do Rubão e do Fabinho, que está chegando agora. Então, o que a gente viu domingo, o que a gente viu hoje, não gera ânimo para o curto prazo. O Mano vai ter que trabalhar bastante. Mas é preciso ponderar que existem posições ainda em disputa e existe gente contratada para jogar que não jogou, que é o Rodrigo Garro. Falaremos também sobre a condição dele, que é um cara que em potencial, pelo que ele é como jogador, o que ele mostrou no Talleres de Córdoba nas últimas temporadas, sugere tentar diminuir um dos maiores problemas do Corinthians nesses primeiros jogos e do que o Corinthians sofria na última temporada, que é a dificuldade de ter um meio-campo que articule bem as jogadas, porque tanto o Rojas quanto o Matheus Araújo, por diferentes motivos, não conseguiram entregar praticamente nada nos 2 jogos do campeonato até agora. Olha, já a gente vai ouvir personagens do Corinthians, a Lili Nascimento já conversou com alguns jogadores, o Cássio já começou a crescer o papel de líder, de declarações fortes, falando tanto de administração de elenco, algumas posições que administração no sentido de contratação, de organização em relação à diretoria e tudo mais. Já a gente fala sobre isso, mas André, eu queria que você pontuasse um pouco o que hoje, tentando falar de bola, dando esse desconto de começo de temporada. É um bololô, é um emaranhado difícil de sinalizar uma hierarquia de problemas que o Corinthians tem que atacar. Aqui precisa focar um pouco mais no que diz respeito a peças, a organização tática. Tem algum lugar que te incomoda mais nesse momento? Sim, o que me incomoda mais é o comportamento da diretoria, né? As falácias, as conversinhas, a enrolação tremenda que essa diretoria está impondo
a torcida do Corinthians, aquela parte da torcida que tem senso crítico, né? Que percebe que ouve uma vez, desconfia, mas dá uma força. Ouve uma segunda vez, desconfia, mas espera aí. Na terceira não, amigo. Desculpa. Você não pode estar falando isso de novo. Você não pode estar fazendo isso de novo. E a diretoria do Corinthians continua fazendo a mesma coisa. Aliás, hoje, uma nota oficial do clube conseguiu algo quase que impensável. Porque ontem a gente conversou aqui a respeito da declaração do presidente Augusto Melo, no dia 7, dizendo, olha, essa empresa, a patrocinadora de camisa nova, é uma coisa tão incrível, tão maravilhosa, que vai pagar a multa rescisória do contrato com a outra, que é concorrente dela. E aí foi descoberto e revelado ontem que é mentira. Não é bem por aí, né? Que não é isso, que é o Corinthians que vai pagar. E aí se disse também que a assessoria de imprensa do Corinthians explicou aos nossos colegas do Globo Esporte que o presidente se enganou, ele se confundiu. Por isso que ele falou algo que não corresponde à verdade. Hoje a assessoria de imprensa do Corinthians disse não. Não. Nós não dissemos para ninguém que ele se enganou. Logo, se ele não se enganou, ele quis dizer aquilo. E aí duas possibilidades. Ou ele mentiu deliberadamente, ou ele não sabe o contrato que ele assinou. São as duas possibilidades. Você escolhe. É o que eu falei ontem. A torcida do Corinthians está numa posição muito desconfortável. Ela precisa escolher como ela vai ser ludibriada. Então você prefere acreditar que o presidente não conhece o contrato, ele não tem as informações, então ele sai falando, ou ele inventou isso. Ou ele contou algo que não corresponde à verdade, intencionalmente. Era melhor ter se confundido, hein? Porque até a chance de passar como alguém que se confundiu, ele teve, e a assessoria desmentiu. Então isso é um trabalho de imagem no que diz respeito à credibilidade do clube, porque essas pessoas representam um clube que está sendo feito maravilhosamente, não tem um mês ainda, hein? Não tem um mês. Um mês. Então isso é o que mais me incomoda. E aí, dentro desse incômodo, tem também as coisas de nós seremos protagonistas em todos os campeonatos que o Corinthians disputar. Acabou a farra do Flamengo e do Palmeiras no protagonismo do futebol brasileiro. Aí o time se apresenta dessa forma e quem é cobrado? Quem ouve? Quem precisa dar explicação? O treinador e os jogadores. É natural que eles sejam cobrados e tenham que dar explicação? Evidente que sim. Mas qual é a pressão a qual eles estão sendo submetidos por alguém que diz, não, acabou a festa, gente. Acabou a farra. E aí o time se apresenta na sua segunda data no ano, do jeito que se apresentou hoje e perdeu. Talvez não tenha merecido perder, mas certamente não mereceu ganhar. O Corinthians tem vários problemas. O treinador é muito competente e muito capaz. Eu fico pensando aqui, Gustavo falou isso ontem também, até quando ele terá paciência? Humano. Porque uma hora vai estourar nele também. É isso. Se o Corinthians não se classificar para as quartas de final do Campeonato Paulista, o que pode acontecer, quem vai cair não é o Augusto Melo, quem vai cair é o Mano. Entendeu? Vai estourar nele. Né? E você gosta dos esportes americanos, as ligas, isso é um maluco de fantasy da NBA e tal. Isso contando coisas, né, pro fã de esportes que fazem parte aqui do nosso dia a dia. E você sabe que existem técnicos no basquete, no futebol americano e tal, que acumulam cargos. Tá lá o cara é técnico e vice-presidente de operações de basquete. Mas tem um gerente geral em cima dele, né? É isso. Tem um cara fazendo contratações, né? Tem um cara conversando com os outros clubes, atento aos contratos, né? Para impedir que o jogador chegue, treine e vá embora. Tem alguém. Chegou alguém. Finalmente chegou um executivo. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre a derrota do Corinthians para o Ituano 1-0 lá em Itu. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Lances Inéditos.